Cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Existe uma terra bem longe daqui, preparada por Deus, para mim, para nós. Oh, como eu almejo chegar nessa cidade. Lá não tem dor, não há tristeza, não há sofrimento. Jerusalém, esta é a cidade santa. Há uma terra do outro lado, com mil encantos jamais contemplados. Linda cidade, cidade além, a mais bonita, Jerusalém. Milhões de vidas vão habitar juntas com Cristo neste lugar. Não tem a mais ditosa. Qual é? Jerusalém. Oh, cidade linda que nosso Deus preparou para nós. Aleluia. Há uma terra do outro lado, você crê? Ricas promessas vão se cumprir. Coro de anjos, aleluia. Vamos ouvir, eu quero ouvir, aleluia. Milhões de quero te louvar, Senhor, para sempre, naquela cidade, Jerusalém. Milhões de vidas vão exaltar ao Rei eterno, ao Rei eterno, que vive quero te louvar, Senhor, junto com meus irmãos que aqui estão, naquela cidade que Tu nos preparou, Jesus, a cidade de Jerusalém, aleluia. Nos ajuda, Senhor, a chegar em Jerusalém. Jerusalém, 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 Jerusalém. Jesus, meditou na letra desse hino? Meu Deus, me levou longe, fez eu lembrar que a Jerusalém está tão próxima de nós e que nós talvez estejamos tão longe dela. Se coloque de pé, por favor. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. O presbítero Joab vai estar ministrando a palavra de Deus e nós vamos nos alimentar ainda mais.
Paz do Senhor, meus irmãos. Glórias a Deus. Bom estarmos na casa do Senhor nesta noite para ouvirmos a sua palavra. E sem demora eu convido a igreja a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Filipenses, capítulo 4. Livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4 e um único versículo por bondade. Filipenses 4:4 diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Novamente, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Você pode tomar o seu assento por bondade. Irmãos, esta epístola aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo. E se você estudar ela, você vai ver que é uma das epístolas, ou é a epístola que mais fala a respeito da alegria. A epístola aos Filipenses é uma carta aberta que menciona a alegria que nós precisamos ter na nossa vida. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele está preso, ele não está solto. A sua liberdade estava privada. Ele era prisioneiro em Roma. Ele não estava hospedado num hotel, mas estava lançado em uma prisão. Não estava dormindo nas melhores camas e com todo o conforto do mundo, mas estava na prisão. E ainda assim, ele encontrava alegria para escrever a carta, para endereçá-la aos seus filhos na fé, para encorajar a sua igreja, mesmo estando na prisão. E eu quero falar a respeito nesta noite de algumas situações que podem fazer com que nós percamos a nossa alegria. Inclusive dizer que, apesar de Jesus nos prometer e nos dar uma vida abundante, muitos de nós estamos nos privando de viver esta vida abundante, porque situações fazem com que nós percamos a nossa alegria e a tristeza, então, toma conta do nosso ser. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas situações que podem arrancar de dentro do nosso coração a alegria e dar lugar à tristeza. E uma das primeiras questões que eu posso ver, um dos primeiros fatores que podem tirar a alegria de dentro do coração de um cristão, são as circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida podem fazer com que a alegria vá embora de dentro do nosso coração e um sentimento de tristeza entre e tome lugar ali. Uma decepção. Quem sabe você criou o seu filho com maior amor, com maior carinho, e quando ele cresce e se torna um adolescente, um jovem, um adulto, ele acaba entrando para, quem sabe, o mundo das drogas, dos crimes, e você passa a sofrer uma decepção enorme por causa desta circunstância. Quem sabe para outras pessoas, um sonho frustrado. Você estudou, se dedicou para um concurso, para uma prova, deu o seu melhor, e você não conseguiu alcançar o objetivo. Se a sua vida não estiver abalizada em Cristo, a alegria pode ir embora e a tristeza pode tomar conta do seu coração. Uma mulher que almeja o sonho de ser mãe, mas que acaba descobrindo que é estéril e que nunca poderá gerar. Situações como essa podem arrancar de dentro do nosso coração a alegria e colocar ali dentro um sentimento de tristeza.
uma perda, uma morte trágica e inesperada, um marido que sai para trabalhar de manhã e a sua esposa aguarda ele voltar à noite e ele não volta. O que vem é a notícia de que houve um assalto e uma bala perdida matou o marido, matou o filho. Todas essas situações podem arrancar de dentro do nosso coração a alegria. E eu quero te dizer e compartilhar com você algo que você conhece da Bíblia Sagrada, que é a história de Jó. Jó foi uma pessoa que poderia ter todas as razões para ser uma pessoa perdidamente depressiva. Jó tinha todas as razões, quem sabe, para perder completamente a sua alegria. Porque de uma hora para outra, em eventos sequenciais, ele perde todos os seus bens num determinado dia. Da noite para o dia ele se torna completamente falido. O homem mais rico do Oriente, num instante passa a ser o mais pobre. Ele perde os seus empregados, são mortos. Ele perde todos os seus filhos de uma única vez. Ele perde a sua saúde. O seu casamento é abalado. Ele perde o apoio da sua companheira, da sua esposa. E os seus amigos que eram para consolar ele, ficam acusando ele de pecado. Jó tinha todas as razões para cair numa completa depressão e numa profunda tristeza. A sua mulher aconselha ele a amaldiçoar a Deus e morrer, blasfemar contra Deus e morrer. Mas quando todos esperam que essa será a saída que Jó encontrará para a sua vida, todos se surpreendem. Porque ele diz para a sua mulher: como fala uma louca mulher, assim você fala. Acaso nós receberíamos o bem de Deus e não o mal? E a palavra do Senhor diz que em meio às cinzas, Jó se prostra com o rosto no pó. E ele levanta, quem sabe, o seu olhar para cima e diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não permitiu que as circunstâncias da vida roubassem a sua alegria, destruíssem a sua convicção, exterminassem a sua fé. Jó manteve-se de pé. Jó manteve-se firme em meio às circunstâncias adversas, porque a alegria dele não estava baseada nas circunstâncias que ele vivia. Uma outra situação que pode arrancar de nós a alegria e substituir por tristeza são as pessoas à nossa volta. Quantas pessoas que cometeram algum erro conosco e da nossa parte nós nunca conseguimos perdoar. Nunca conseguimos liberar perdão. Um amigo que você confiava nele, seria o último que você esperaria alguma coisa contra você da parte desta pessoa, mas ele trai a sua confiança. Quem sabe a traição de um cônjuge. Quem sabe pessoas que, ao invés de colocar as qualidades que você tem, do trabalho que você faz, só apontam defeitos, só te criticam. As palavras de alguém podem sim arrancar a alegria do teu coração. E se você não cuidar, dentro do teu coração a alegria vai embora, e o que passa a reinar ali dentro é um sentimento de mágoa. É um sentimento de alguém que não consegue perdoar. Pais autoritários, filhos ingratos, abusos, tantas coisas. De tantas formas as pessoas podem nos ferir, e se nós não conseguirmos perdoar, a alegria vai embora. E o que resta para nós é apenas tristeza. E você conhece uma história de uma pessoa amargurada. Como não falar a respeito de Ana? Penina era o calo no calcanhar de Ana. Penina era o espinho na carne de Ana. Penina era aquela que trazia provocações e ira a Ana. E Ana vivia uma vida de amargura,
não tinha sabor à vida de Ana, porque ela não conseguia lidar com esta situação. E a palavra do Senhor diz que quando eles subiam para adorar em Siló, enquanto eles se alegravam em vir à casa do Senhor, em vir ao templo, a tristeza dentro do coração de Ana não permitia a ela adorar a Deus, bendizer o nome do Senhor. Enquanto as pessoas da sua família se alegravam, Ana chorava. Enquanto eles participavam da comunhão e do partir do pão, e se alimentavam, Ana fazia greve de fome. Tudo isto porque Penina conseguiu roubar a alegria do coração de Ana, e Ana, não conseguindo lidar com esta situação, vivia uma vida de amargura. E quantas pessoas hoje que não conseguem perdoar, que não conseguem esquecer aquilo que ficou lá atrás, que não conseguem liberar o perdão, que não conseguem se levantar e viver uma vida livre deste sentimento de mágoa, estão acorrentadas, perderam a alegria, não conseguem encarar a pessoa, não conseguem esquecer, não conseguem perdoar, e a alegria foi embora, e hoje você não consegue viver livre deste sentimento, você vive aprisionado, você vive acorrentado pela mágoa. Mas Ana encontrou solução. Ana encontrou e percebeu que se não conseguia viver livre disso, se não conseguia ter forças para superar isto, ela sabia que o único caminho para que pudesse haver uma libertação no seu coração era buscar a presença de Deus no templo. E foi isto que ela fez. Ela entra dentro do templo num determinado dia, cansada de tantas vezes ter a sua alegria privada. Ela entra dentro do templo, derrama a sua alma perante Deus, expõe toda a dor que sentia e de não conseguir conviver com esta situação. E a palavra do Senhor diz que Ana encontra vitória, força e a bênção do Senhor para se ver livre deste incômodo na sua vida e poder viver uma vida abundante. Ana encontrou a solução. A solução está aos pés do Senhor. Para vencer o sentimento de mágoa, para liberar o perdão, nós precisamos muitas vezes quebrar a nossa alma e o nosso coração diante do Senhor, para que a vitória possa vir sobre a nossa vida. As pessoas podem tirar a alegria do nosso coração. Agora há uma outra situação que pode tirar do nosso coração a alegria. É o sentimento de culpa. Tantas pessoas hoje, após terem cometido os pecados, carregam sentimentos e fardos de culpa na sua vida. Uns, porque nunca confessaram e nunca se arrependeram dos seus maus caminhos, e por isso vivem tristes sem alegria. Outros, apesar de já terem sido perdoados por Deus, perdoados por Cristo, ainda carregam dentro de si um sentimento de culpa e um vazio da restauração completa de Deus. E para isso eu te chamo a atenção para a vida de Davi, para o Salmo de número 51. Davi, num determinado momento da sua vida, o maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, num determinado período da sua vida, comete um adultério, seguidamente um assassinato. Este homem havia pecado contra Deus, este homem havia pecado contra o Senhor, contra o seu próximo. E Deus precisa mandar o profeta Natã na sua casa para apontar o seu erro, para fazer com que o rei visse a sua miséria. E quando Natã vai e confronta o rei Davi, a palavra do Senhor diz que no mesmo instante Davi se arrepende do erro. E a palavra do Senhor diz que Deus perdoa Davi. Mas esse homem ainda não estava totalmente livre do sentimento de culpa. E é por isso que ele escreve o Salmo de número 51.
Davi escreve o Salmo de número 51, não antes de Natã ter confrontado ele em relação ao seu pecado, mas após Natã ter confrontado a ele. Isso é tão verdade que no verso 12 do número 51 de Salmo, ele escreve em oração dizendo: torna a dar-me a alegria da salvação. Davi vivia um sentimento de culpa pelo pecado ainda. E há tantas pessoas que, embora já tenham sido perdoadas por Deus, há tantas pessoas que, por mais que Deus já tenha o perdoado, que Cristo já tenha purificado com o seu sangue, ainda não conseguiram viver livres da culpa. Vivem acorrentados. Isto porque Satanás é um ferrenho acusador. E muitas vezes ele fica soprando no teu ouvido, dizendo que tudo aquilo que você tem feito para agradar a Deus não apaga o teu passado de miséria espiritual. Davi, ele entende que precisava de uma restauração completa de Deus. Ele diz: restitui em mim a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. E a palavra do Senhor nos faz entender em outros salmos que Davi encontra a libertação da culpa e a restauração de Deus. E ele bendiz o nome do Senhor por esta bênção, por esta vitória que ele alcança. E nós não podemos permitir que o nosso adversário seja um ferrenho acusador contra a nossa consciência e contra a nossa vida diante de Deus. E quem nos faz entender isso é o apóstolo Paulo, na carta endereçada a Romanos. Ele diz no capítulo 8 e no verso 33, quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E ele prossegue, quem intentará, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E ele continua dizendo, se Cristo fez tudo isso, agora quem nos separará do amor de Cristo? Não são as acusações do passado, trazidas pelo diabo, porque a palavra do Senhor nos diz que Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Toda acusação, toda afronta de Satanás contra o teu passado não pode permanecer de pé, porque quem promete isso é o Senhor Jesus Cristo, que apagou o teu passado, que lançou no mar do esquecimento, e hoje você pode viver na presença de Deus, tendo esta alegria da salvação em tua vida. E se você ainda não sente esta alegria completa, busque a presença de Deus, porque o prazer de Deus será restaurar você a uma comunhão completa na sua presença. Nós precisamos viver uma vida de alegria. A tristeza não pode acompanhar a vida daquele que serve a Cristo. Momentos de tristeza nós podemos passar até, mas nós não podemos viver uma vida de mediocridade, de tristeza, se Cristo é para nós e tem para nós vida abundante. E é por isso que Paulo escreve então a epístola de Filipenses, e diz no capítulo 4, e também no verso 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E aqui nós vamos aprender algumas coisas. Primeiramente, ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Em primeiro lugar, nós precisamos viver alegres. Por quê? Porque regozijar é um mandamento da parte do apóstolo. É um verbo imperativo, ele ordena dizendo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos. Há um mandamento para aquele que é cristão, ter na sua vida
a alegria, porque as pessoas que estão ali fora precisam ver que você tem a alegria de Deus na tua vida, que você transborda de alegria, que não são as coisas deste mundo que podem arrancar a segurança e a alegria de Deus que está no teu coração. A alegria tem que ser um mandamento para nós. É uma ordem, alegrai-vos. E Paulo vai nos ensinar que esta alegria, ela é ultra circunstancial. Porque ele diz assim, regozijai-vos sempre. Não é em alguns momentos. Não é quando as coisas estão boas lá em casa. Não é quando eu tenho o prestígio entre os irmãos. Não é quando a minha poupança está cheia e farta. Não é quando a crise não existe. Mas ele diz sempre. Independente do momento. A alegria do Senhor precisa estar na sua vida. Você precisa estar enraizado nesta alegria. Essa alegria não pode ficar ausente do teu coração. Por mais que tenha dias que nós levantamos da nossa cama, cheio de bombardeios e ataques do diabo, e momentaneamente parece que a nossa alegria foi embora. Mas a palavra do Senhor nos permite entender que esta alegria precisa estar sempre no nosso coração. Não são as circunstâncias que ditam a alegria dentro do nosso coração. Não são as circunstâncias que dizem que nós temos que estar alegre. Apenas quando tudo está bem. Apenas quando tudo está soprando a nosso favor. Não, nós precisamos estar alegres mesmo quando tudo vem ao nosso encontro. Ela é ultra circunstancial. E a alegria do Senhor, em terceiro lugar, é uma pessoa, é o Senhor. Porque ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor. A nossa alegria não está nas pessoas que estão ao nosso redor. Porque se assim for, o dia que elas falharem conosco, a alegria vai embora. A alegria no nosso coração não pode ter nas coisas que nós temos ou deixamos de ter. Porque muitas pessoas só são alegres quando conseguem adquirir algum bem, algum automóvel, algo que eles estão querendo. Aí então eles sentem-se alegres. Mas de repente, aquilo que foi adquirido já não é mais tão importante, ela começa a desejar outras coisas. Por quê? Porque a alegria não está no Senhor, mas está nas coisas que Ele pode ter. E a palavra do Senhor diz que a nossa alegria não pode estar nas coisas que nós temos ou deixamos de ter. Ela precisa estar na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Não são nas coisas, não são nas pessoas, mas é no Senhor. A nossa alegria tem nome, meus irmãos, é o Senhor. A nossa alegria é inabalável e precisa ser inabalável porque ela não está em nada deste mundo, mas está no Senhor que fez os céus e a terra. E a palavra do Senhor ainda diz mais. Diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor que nos coloca de pé quando caímos. É a alegria do Senhor que muitas vezes, mesmo sem você ter forças para vir à igreja, mas ela renova as tuas forças e você consegue vir à casa do Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a tua força. É a alegria do Senhor que te sustém de pé. É a alegria do Senhor que faz você passar por cima das circunstâncias adversas. Que faz passar por cima do sentimento de culpa. Que faz você vencer as mágoas do passado. E viver uma vida livre das correntes do pecado, da culpa, do remorso, do ressentimento, da mágoa, de você não ter alcançado algum objetivo. Independente disso, o Senhor é a tua alegria. A alegria do Senhor é a tua força, é a nossa força. Além do mais, irmãos,
Além do mais, quando a nossa alegria é o Senhor, quando a nossa alegria não são coisas ou pessoas, mas é Deus, está no Senhor, nós podemos nos alegrar no quê? Na promessa que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não diz apenas em alguns dias. Ele não diz apenas em alguns determinados dias. Mas Ele diz em todos os dias. Todos os dias. Se são dias escuros e negros sobre a tua vida, se são dias ensolarados, se são dias frios e desertos, ou quentes e desérticos, ou frios, não importa. A promessa é que Ele estaria todos os dias com você. E esta promessa precisa ser uma das maiores promessas para quem serve a Deus, é ter a certeza que não importa o que aconteça, o Senhor estará todos os dias com o seu povo, com a sua igreja, com os seus filhos, com os seus servos, porque a nossa alegria está no Senhor. Uma outra situação é que quando a nossa alegria está no Senhor, nós podemos nos alegrar na consolação de termos o nosso nome escrito nos céus. Certa vez os discípulos vieram alegres, contentes, comentando com Cristo que eles haviam, em nome de Jesus, expulsado os demônios. Aí Cristo comenta com os seus discípulos: vocês não devem se alegrar por isso, mas antes, a alegria de vocês precisa estar no fato de que o nome de vocês está escrito nos céus. Aí eu entendo uma coisa: não é aquilo que nós fazemos que tem que ser a fonte da nossa alegria. Não é aquilo que nós fazemos, mas é para quem nós fazemos. E além do mais, a nossa alegria não deve estar apenas naquilo que fazemos para Deus, mas ela precisa residir no fato de que mesmo sem eu merecer, mesmo sem nós merecermos, mesmo nós sendo miseráveis, ainda assim o Senhor, pela sua misericórdia, nos comprou, nos resgatou do inferno, das garras do diabo, e escreveu o nosso nome nos céus. O nosso nome está escrito nos céus. Por mais que, quem sabe, aqui na terra, o reconhecimento nunca chegue para você, o teu nome nunca fique estampado em jornais ou revistas, mas pode ter a certeza que, se você permanecer fiel no céu, o teu nome continuará escrito para sempre. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E por último, para nós encerrarmos, quando a nossa alegria está no Senhor, nós podemos nos alegrar na esperança de que um dia Cristo virá nos buscar, para nós estarmos em Jerusalém, como foi cantado há pouco aqui. Nós podemos ter alegria porque nós temos esperança de que a nossa vida não termina aqui. E que, se nós passarmos a vida toda aqui e nunca conseguirmos adquirir algum bem, alguma casa, algum terreno, nós podemos ter a certeza que lá nos céus, Jesus foi preparar para mim e para você um lugar. E esse lugar ninguém consegue tomar de você. Porque no capítulo 14 de João, no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, não se preocupe, não deixe o coração de vocês preocupado, não deixe que a tristeza tome lugar na vida de vocês. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. O nosso descanso não será aqui. É por isso que não podemos viver uma vida de tristezas aqui. É por isso que nós não podemos deixar a tristeza reinar na nossa vida. É por isso que nós precisamos nos manter alegres,
tendo o Senhor como a nossa verdadeira fonte de toda alegria. Porque nós estamos aqui por um espaço de tempo, mais tempo, menos tempo, o Senhor virá nos buscar, seja através do arrebatamento da igreja, seja através da morte que nos levará até a presença de Deus, mas nós precisamos nutrir esta esperança de que um dia nós estaremos para sempre com Cristo ali no céu. Essa é a maior esperança que a igreja do Senhor precisa ter, de que um dia nós estaremos com o Senhor para sempre ali na glória, e nada mais poderá nos separar do amor de Deus que está em nós através de Cristo Jesus. Amém? Te convido a colocar de pé por bondade nesta noite. Glórias a Deus. Nós não podemos viver sem a alegria do Senhor na nossa vida. Decididamente não podemos. Aquele que professa a Cristo, aquele que crê em Cristo, aquele que vive para Cristo, o Senhor passa a ser a alegria da sua vida. E como eu comentei antes, por mais que tenham dias difíceis, por mais que nós possamos passar dores aqui na terra, por mais que as dificuldades nos cerquem e nos apertem, por mais que haja momentos onde a tristeza queira reinar no nosso coração, nós precisamos entender uma coisa, que a alegria é um mandamento, que a alegria precisa sobressair as circunstâncias que você está vivendo, e que a tua alegria não é simplesmente um sentimento, mas é uma pessoa, é o Senhor Jesus. Você precisa entender também que há uma promessa para aqueles que mantêm a sua alegria no Senhor, que há consolação e que há esperança de que um dia tudo aqui terminará e nós estaremos para sempre com o Senhor. E eu me alegro muito porque eu ouvi um pastor comentando e dizendo certa vez que o céu, ele é lindo pelas coisas que ele não tem. E ele continuou dizendo: o céu é lindo porque lá não haverá dor. O céu é lindo porque lá não haverá pranto. Aleluia. O céu é lindo porque lá não haverá separação. O céu é lindo porque lá não haverá morte. Porque lá nós reinaremos para sempre, receberemos coroas da parte de Deus, o nosso galardão. Quando os nossos olhos ficam voltados para a terra, para as coisas daqui, é bem fácil com que o nosso coração perca a alegria, porque nem tudo que nós almejamos nós vamos ter, nem sempre as pessoas vão corresponder às nossas expectativas. Mas se os nossos olhos estiverem postos em Deus, se a nossa alegria não for coisas nem pessoas, mas for o Senhor, nós podemos ter a certeza de que nós nunca viveremos tristes aqui na terra, porque esta esperança nos leva muito além das circunstâncias da vida e nos faz acreditar que tudo aquilo que Cristo prometeu vai se cumprir na vida da sua igreja. Eu quero orar por você. Se tem faltado alegria na tua vida, se tem faltado alegria no teu coração, se é a tristeza que tem feito você chorar e perder até mesmo muitas vezes o ânimo de estar na casa de Deus, servindo a Deus, eu quero orar por você, porque o que Deus tem para nós é muito mais do que aquilo que nós esperamos receber aqui. Feche os teus olhos por bondade. Senhor meu Deus e Pai,
Espírito Santo de Deus, Senhor, a nossa alegria precisa estar em Ti. O Senhor precisa ser a fonte da nossa alegria. A nossa alegria, Pai, não pode estar nas coisas que temos ou deixamos de ter. Senhor, a nossa alegria, Pai, não pode estar condicionada às circunstâncias boas ou ruins, não, ela precisa sobrepujar as circunstâncias. Espírito Santo de Deus, por mais que a nossa vida muitas vezes venha contra ela reveses, venha contra ela tragédias, perdas, decepções, frustrações, se muitas vezes, ó Deus, a nossa fé é abalada, Senhor, pelas circunstâncias, eu quero te pedir, Espírito Santo, para que o Senhor venha restaurar a alegria ao nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, viver uma vida, Espírito Santo, plena na Tua presença, tendo alegria sobre nós, tendo a alegria do Senhor, que é a nossa força sobre a nossa vida. Senhor, se não temos conseguido perdoar alguém, se temos vivido, ó Deus, reféns da mágoa, Pai, se nós não conseguimos achar graça para perdoar, Senhor, aquilo que aconteceu lá atrás, não conseguimos conviver em união, Espírito Santo, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor é aquele que ajuda a darmos um passo, Espírito Santo, para mais perto de Ti, para aprender a perdoar, até porque a Tua palavra diz que se nós não perdoamos a quem nós ofendemos, não conseguiremos ser perdoados por Ti, porque o perdão do Senhor para a nossa vida está condicionado à nossa capacidade de perdoar o nosso irmão. Ajuda-nos a perdoar, Espírito Santo. Não deixa, Senhor, que a mágoa venha aprisionar-nos, nos fazer reféns, ó Pai. Nos ajude a perdoar. Se temos pecado contra Ti, Espírito Santo, e se agora os sentimentos de culpa, de remorso e as acusações do diabo têm sido ferozes contra a nossa vida, nós cremos que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar pecados, para apagar o passado, e a Tua palavra nos diz que do nosso passado o Senhor já não lembra mais. E Paulo diz que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso nós queremos liberdade, Espírito Santo, para vivermos uma vida de alegria na Tua presença. Até porque, Espírito Santo, há uma ordenança, diz que nós precisamos nos alegrar, não em alguns momentos, mas sempre, não naquilo que temos, mas no Senhor. Por isso nós Te pedimos, Espírito Santo, a capacidade, Senhor, de continuarmos crendo em Ti, esperando em Ti, colocando a nossa confiança em Ti, porque dessa maneira não seremos frustrados, não seremos decepcionados, não ficaremos tristes, mas seremos alegres, vivendo uma vida abundante em Cristo Jesus. Pai, é a nossa oração no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém.